Olá, meus caros, é um prazer estar falando com vocês. É pedido do meu querido colega José Rodrigo, que é para mim uma das figuras mais importantes, né, da pesquisa em direito do nosso país. Ele pediu que eu falasse um pouco sobre ética, né, na advocacia criminal, né? Então a primeira coisa que eu queria sugerir a vocês é lerem um texto do Rui Barbosa intitulado O Dever do Advogado. Essa história é muito interessante, né? O Rui Barbosa ele recebe uma carta de um amigo dele chamado Evaristo de Moraes. O Evaristo de Moraes era o maior advogado do Brasil, era um rábula, não era formado em direito. Naquela época, no começo da República, não havia essa exigência de formação em direito para exercer a defesa. Então, o maior advogado do Brasil era um rábula, era um sujeito que só foi se formar em direito depois, né? O Evaristo de Moraes, esse rábula, tinha um desafeto político que era o intendente do Rio de Janeiro. Naquela época, prefeito se chamava intendente. E esse intendente mata o amante da esposa, né? E quem é que o intendente procura para defendê-lo? O seu desafeto, que era o Evaristo de Moraes, né? Que era um grande advogado, né? Ele procurou aquele que para ele era o melhor advogado, que existia, né? E o Evaristo de Moraes tem um dilema ético e manda uma carta para o Rui Barbosa perguntando: devo defender o nosso desafeto político ou não? E o Rui Barbosa responde nessa carta que se tornou célebre, intitulada O Dever do Advogado, que, em se tratando de matéria criminal, não há causa em absoluto indigna de defesa, né? Por quê? Porque primeiro tem que apurar se tem provas, depois tem que apurar se essas provas são lícitas, legítimas, depois tem que apurar se essas provas são suficientes para condenar, depois tem que verificar se teve devido processo, ampla defesa, contraditório. Se teve tudo isso, é preciso apurar no final ainda se a condenação é justa, se a pena que vai ser aplicada a ele é justa e assim por diante. Portanto, em se tratando, né, de matéria criminal, não há causa em absoluto indigna de defesa. Eu, como advogado, tenho procurado seguir isso do Rui Barbosa, né? Nunca procurei rejeitar qualquer causa, porque me parece que naquele momento em que o advogado criminal é procurado, ele muitas vezes, essa pessoa que o procura está só, não tem a quem recorrer, né? E o advogado tem esse dever. E muitas vezes, claro, pode ser uma causa extremamente impopular, né? Pode ser uma causa odiosa até, no sentido de que o crime pode ser bárbaro. Mas o advogado não pode faltar justamente nesse momento. É nesse momento que o advogado tem que se fazer presente, senão ele não estaria a cumprir com correção o seu dever histórico, o seu dever profissional. E eu divido com vocês, eu acho, uma questão que eu já vi acontecer na prática, que é muito interessante. É uma questão pequena, singela, mas que diz respeito à questão da ética profissional, né? Nós temos um instituto no nosso direito que se chama suspensão condicional do processo. Esse instituto, tá? Ele é utilizado para aqueles, quando o sujeito responde por um crime cuja pena mínima é até 1 ano, furto, por exemplo, estelionato, e ele não tem outro processo. Aí o que o promotor pode fazer? Ele pode ofertar a suspensão condicional do processo. E aí o sujeito aceita e fica o processo parado 2 a 4 anos, fica suspenso, o sujeito comparece a cada 3 meses em juízo, assina lá uma ficha, e no final desse período o processo é extinto, ele continua primário, sem antecedentes. Esse caso que eu vou relatar para vocês é muito singelo e muito interessante, mas que tem uma questão moral embutida aí, né? O sujeito vai numa audiência, o promotor oferta a suspensão condicional do processo para o cliente dele, e ele se dá conta que, na verdade, o cliente dele já tem outro processo. E, portanto, não teria direito, em tese, a essa suspensão condicional. O que fazer nesse caso? Né? E o promotor oferta, o sujeito pede para o juiz: excelência, eu posso falar com o meu cliente? E o juiz, querendo encerrar a demanda, diz: mas é bom para o seu cliente? Diga para ele aceitar essa oferta do Ministério Público, é bom para ele. E o advogado sabe que ele tem outro processo. E aí pede para falar pessoalmente com o cliente, vai para a sala ao lado e diz: meu caro, esse instituto ele só pode ser dado para quem não está respondendo outro processo. Tu estás respondendo outro processo, então eu, como advogado, tenho que te alertar disso, que se tu aceitares, tu pode aceitar, mas se tu aceitares e eles descobrirem que tu tem outro processo, tu podes
esse instituto vai ser cassado, esse benefício vai ser cassado e tu vai continuar daí respondendo o processo, sem problema. Vai seguir o processo adiante, não vai ficar mais suspenso. Então, se tu aceitar a suspensão condicional do processo, fica sabendo que se eles descobrirem que existe outro processo, tu vai perder esse benefício. A pergunta ética que eu faço a vocês é: o advogado deveria ter comunicado ao juiz e ao promotor a existência desse outro processo ou não? A mim me parece que não, e eu vou explicar por quê. Porque se o advogado fizesse isso, ele estaria, muito provavelmente, poderia ser responsabilizado na esfera disciplinar na OAB, porque ele estaria quebrando o sigilo profissional, né, do sujeito que informou a ele que tinha outro processo. Ele poderia, inclusive, no cível, sofrer uma reparação, porque ele, de certo modo, estaria ali, em razão do seu ato, prejudicando a situação do seu cliente, né? E poderia, até em princípio, ser investigado e até responder por um delito de patrocínio infiel, porque ele comunicou isso para o Ministério Público e para o juiz. Me parece que aí a postura do advogado foi correta. O que o advogado fez? Ele informou o seu cliente que a aceitação daquele benefício tinha um risco, que seria de perder aquele benefício se descobrissem do outro processo. Mas, efetivamente, não tinha o dever legal nem ético de informar o Ministério Público e o juiz, porque senão poderia ele sim responder por uma infração ética, por, de certo modo, trair a confiança daquele cliente, né? Porque a quem incumbia saber se tinha ou não outro processo era o Ministério Público e o juiz, não a ele. A essas duas autoridades incumbia isso, não a ele. Especialmente ao Ministério Público, que fez a oferta da suspensão condicional do processo. Me parece que nesse caso o advogado agiu com correção ética, não é? Respeitando a intimidade e a privacidade do seu cliente, dando a ele orientação adequada, não é? Dizendo: olha, se eles descobrirem o que vai acontecer, é que tu vais perder o benefício. E ao mesmo tempo, não foi infiel no seu patrocínio a esse sujeito. Então, é uma questão muito singela, muito interessante, né, mas que diz respeito a essa atuação ética do advogado. Eu acho que na advocacia, e eu tenho aí 20 anos de advocacia criminal, eu posso dizer a vocês, quanto mais transparentes, quanto mais éticos vocês forem, quanto mais verdadeiros vocês forem no trato com o cliente, mais respeitados vocês vão ser, e também no trato com as autoridades, né, respeito, postura, integridade profissional, né, mais respeitados vocês vão ser na atividade profissional de vocês. E o respeito e a reputação, né, nessa atividade profissional da advocacia são essenciais, especialmente a longo prazo. Né? Eu sempre digo, nós vamos voltar muitas vezes àquele mesmo tribunal e àquele mesmo juiz para fazer pedidos. E, portanto, os pedidos que nós fazemos têm que ser pedidos corretos, né, pedidos adequados. Podemos combater com todo denodo, com toda bravura, com dureza, com rigor, de maneira até às vezes dura mesmo, né? Mas se for feito isso de uma maneira íntegra, de uma maneira responsável e de uma maneira digna e elevada, vocês vão ser sempre muito respeitados como profissionais. E a Unicinos aqui, e agora falo como decano, né, da Escola de Direito, a Unicinos quer isso, quer formar pessoas comprometidas com a democracia, comprometidas com o Estado de Direito e que tenham grande excelência pessoal, né, como todos vocês vão ter, sem dúvida nenhuma, como profissionais do direito. Então, muito obrigado, meu caro José Rodrigo, pela oportunidade, um grande abraço, e fica essa pequena palhinha aqui, né, sobre essa questão da ética profissional. Leiam essa carta do Rui Barbosa, que é uma carta muito interessante, chamada O Dever do Advogado. Tá? Um grande abraço, meus caros.